Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do professor Roberto Bachiega. Estamos fazendo este novo vídeo aqui para fazer uma atualização com relação à matéria de direito constitucional, mais especificamente com relação ao tema nacionalidade. Recentemente, dia 3 de outubro de 2023, foi promulgada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional número 131/2023. Emenda Constitucional número 131/2023, que vocês encontram facilmente o texto desta Emenda Constitucional. Aliás, é só consultar o texto da própria Constituição. Pode ser através do site do planalto.gov.br e vocês terão facilmente acesso a estas alterações. É importante ressaltar aqui que a Emenda Constitucional número 131 de 2023 trouxe significativas mudanças com relação às hipóteses de perda da nacionalidade, não é? É sempre bom lembrar que o tema nacionalidade em nossa Constituição Federal está previsto a partir do artigo 12 da nossa própria Constituição Federal, é claro. E todos sabemos que nacionalidade nada mais é do que um vínculo jurídico existente entre a pessoa humana e um determinado Estado. Esse vínculo jurídico, ele é fixado através da adoção de alguns critérios. E esses critérios são seguidos pela nossa Constituição Federal. Que critérios são esses? O critério do solo, ius solis, e o critério do sangue, ius sanguinis. Vale ressaltar aqui que o foco principal deste vídeo é tratarmos sobre as alterações nas hipóteses de perda da nacionalidade, não é? Então, sugiro que vocês deem uma olhadinha, não é, com relação às hipóteses em que nós seremos considerados brasileiros natos, brasileiros naturalizados, dentre outros aspectos. E, aliás, é como eu costumo dizer em sala de aula, não é? O tema nacionalidade, para mim, é o tema mais gostoso a ser estudado no texto constitucional. Todavia, nós precisamos ficar atentos a essas alterações, porque estamos em outubro de 2023 e, para o dia 26 de novembro deste mesmo ano, está programada a aplicação de provas para alguns cargos inerentes à Polícia Civil do Estado de São Paulo. E o próprio edital, não é, faz a previsão de que as alterações havidas desde a publicação do edital até a efetiva aplicação da prova, essas alterações serão consideradas. Então, é de extrema importância que você, concurseiro, todos nós, não é? Mas em especial a turminha boa que vai buscar um cargo, não é, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, que essa turminha fique bem atenta, porque essa alteração ou essas alterações podem ser solicitadas e aplicadas na sua prova. Pois bem, queridos amigos, nós sabemos, então, que a nossa Constituição Federal, lá pelos idos do artigo 60, não é? Ela mesma determina qual é o ritual que deve ser, não é? O rito que deve ser adotado para que seu texto seja alterado. Ela determina algumas circunstâncias, alguns aspectos circunstanciais, ela determina também alguns aspectos temporais, ou melhor, em termos de tema, né? Temas que não podem ser abolidos da Constituição, são as chamadas cláusulas pétreas, já vimos e falamos sobre isso. Então, o procedimento adequado a ser adotado para que o texto constitucional seja alterado é através de emendas constitucionais. E agora, a partir de agora, nós vamos falar efetivamente a respeito desta emenda constitucional número 131. Vamos lá? Aqui eu estou passando para você o parágrafo 4º do artigo 12 de nossa Constituição Federal. Como já sabemos, o artigo 12 trata do tema nacionalidade. Tome cuidado. Esse texto que está aí diante de você é o anterior. É o texto que valia o texto constitucional, as regras constitucionais sobre perda da nacionalidade, que vigorava entre nós até a emenda constitucional. Então, estamos passando aqui um panorama de como era antes da alteração constitucional.
Veja que o parágrafo 4º determina: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... E esse parágrafo 4º nos traz duas hipóteses. A primeira hipótese só era aplicável ao brasileiro naturalizado. Esse inciso 1º do parágrafo 4º determina: tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, vamos imaginar uma pessoa humana, alguém, para nós, um estrangeiro, que lá pelas tantas, cumpridos os requisitos para tanto, essa pessoa venha a adquirir a nossa nacionalidade, passando a ser considerada um brasileiro naturalizado. E depois de ter conseguido aquilo que almejava nesse sentido, esta mesma pessoa começasse a praticar atos nocivos aos interesses nacionais. Nesse contexto, o Brasil tem toda a possibilidade de mover uma ação judicial contra esta pessoa, com vistas ao cancelamento, não é, da sua naturalização. E perceba bem que isso também vale para quando entrarmos no slide falando sobre, efetivamente, o novo texto constitucional nesse contexto. Veja que o inciso 1º determina: tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial. É bom ressaltar que, embora não esteja expressamente previsto no texto constitucional, esta sentença, esta decisão judicial tem que ser, logicamente, transitada em julgado, aquela decisão sobre a qual não cabe mais qualquer recurso e, por assim dizer, se transformou em definitiva. A segunda hipótese de perda da nacionalidade brasileira, esta segunda hipótese prevista aqui, estamos diante desta hipótese, inciso 2, ela é aplicável tanto a brasileiro nato, ou era aplicável tanto a brasileiro nato quanto ao naturalizado. E assim o inciso 2 diz, ou dizia: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, regra geral, se o brasileiro fosse nato ou naturalizado, adquirisse uma outra nacionalidade, a nacionalidade de um outro país, regra geral, este brasileiro perderia a sua nacionalidade originária. Claro que você está vendo aí que há duas exceções. Veja que o inciso 2 diz: adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. A linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Há muitos casos nesse sentido, não é? Imaginemos que um brasileiro adquira a nacionalidade de outro país e a legislação interna daquele país, nesse caso, reconheceria a nacionalidade brasileira, a nacionalidade originária. Nesse contexto, estaríamos diante da dupla nacionalidade. A segunda exceção à regra da perda da nossa nacionalidade brasileira, por aquisição de outra, está prevista na linha B. Estava prevista na linha B. No caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Vamos imaginar como, de acordo com o que era previsto nesse contexto na nossa Constituição, um brasileiro que estivesse já há vários anos no território de um outro país e lá pelas tantas a legislação interna daquele país determinasse que, a partir de então, para que ele, por exemplo, pudesse continuar naquele território, ele seria obrigado, né, a adquirir aquela nacionalidade. Veja que esta naturalização, esta aquisição de outra nacionalidade não seria consequência de vontade própria, mas por uma questão de imposição. Por obra e objeto de imposição da lei estrangeira, adquirindo outra nacionalidade nesse contexto, nós também não perdíamos a nossa nacionalidade brasileira. Só que aqui nós só estamos contextualizando. Verifiquem que esta era a regra anterior, a regra que vigorava entre nós antes da emenda constitucional número 131, de 3 de outubro de 2023. Esquece isso. Esquecer, não. Tenha isso como lembrança, como um dado histórico, não é? Porque isso é importante. Mas, Roberto, como é que ficou o texto constitucional
no que diz respeito à perda da nacionalidade, a partir da promulgação da Constituição, ou melhor, da promulgação da Emenda Constitucional número 131 de 2023. Vejamos na sequência. O parágrafo 4º, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 131, passou a ter a seguinte redação: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, também, neste caso, este caso só é aplicável para o brasileiro naturalizado, nunca para o nato, tiver cancelada sua naturalização por uma sentença judicial, parênteses, que também precisa ser transitada em julgado, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. Então, vamos admitir um caso em que, por alguma razão, um estrangeiro tenha adquirido, através, evidentemente, da naturalização, a nossa nacionalidade, mas lá pelas tantas, o Brasil consegue provar, o Estado consegue provar que aquela aquisição da nossa nacionalidade foi objeto de fraude. Algo de muito errado teria havido, não é? Para aquele famoso jeitinho para a aquisição da nossa nacionalidade. A outra hipótese, dentro do mesmo inciso, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado, no caso de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Para resumir essa história, seria, por exemplo, seriam atos praticados através de grave ameaça ou de violência para, por exemplo, impedir o funcionamento dos poderes legitimamente constituídos, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. E o que seria um atentado contra o Estado democrático? Seria basicamente também através de atos violentos ou mediante grave ameaça, para, por exemplo, e resumir a história, se tentar dar um golpe de Estado. Não é? Lembrando, esta hipótese também só se aplica ao brasileiro naturalizado, nunca ao nato. E olha que interessante o inciso 2, o parágrafo 4º diz: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. Primeira observação importante a ser feita neste momento. Verifique, querido amigo, que não existe mais a hipótese de o brasileiro perder a sua nacionalidade pelo fato de adquirir outra. Não há mais esta possibilidade. Não existe mais esta previsão no texto constitucional. Então, a partir da entrada em vigor, ou, melhor dizendo, tecnicamente, né, com a promulgação da Emenda Constitucional número 131 de 2023, se eu, por exemplo, que sou brasileiro nato, adquirir outra nacionalidade, eu adquirirei a outra e vou manter a minha de brasileiro. Vale dizer, ficarei com duas nacionalidades. Está claro isso? Então, que fique bem claro, para que não haja qualquer dúvida. Não há mais a hipótese de perda da nossa nacionalidade brasileira pelo simples fato de aquisição de outra nacionalidade. Mas verifique, e feitas essas considerações, que o inciso 2 ele fala de uma possibilidade de perda da nossa nacionalidade brasileira. Se eu, por exemplo, fizer um pedido expresso de perda da minha nacionalidade brasileira perante o órgão competente, desde que esta minha renúncia expressa à minha nacionalidade brasileira não acarrete apatridia. Apatridia. Isso é decorrente do termo apátrida. E quem é efetivamente o apátrida? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Apátrida, que ou aquele que, tendo perdido sua nacionalidade de origem, não adquiriu outra. Que ou aquele que se encontra oficialmente sem pátria definida. O apátrida, por assim dizer, é aquela pessoa, tá, que, por alguma razão, viu-se na situação de não ter uma nacionalidade definida. Então, voltemos à segunda hipótese de perda da nacionalidade.
ela só ocorrerá se eu fizer um pedido, não é, junto aos órgãos competentes aqui no Brasil, de renúncia, né? Um pedido de perda da nacionalidade brasileira. Vamos admitir que eu adquira a nacionalidade de outro país. E digamos, não é o caso, mas digamos que eu não gostasse do Brasil, eu não quero mais essa nacionalidade. Eu apresento um pedido expresso de perda da minha nacionalidade perante os órgãos competentes. Os órgãos competentes, por sua vez, vão analisar esse meu pedido de renúncia à nacionalidade brasileira e, desde que, com esta renúncia, eu não me transforme em um apátrida, este meu pedido será atendido. Deu para entender isso? Agora, olha que legal, o parágrafo 5º que está na sequência aí para você, que foi inserido em nossa Constituição, evidentemente, através da emenda número 131. Parágrafo 5º. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º desse artigo, ou seja, o inciso que acabamos de falar, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Então, olha que legal. Vamos de novo admitir que eu tenha adquirido a nacionalidade de outro país, ok? E tenha dito para o Brasil, eu não gosto mais de você, eu não quero ter mais a sua nacionalidade, estou renunciando à nacionalidade brasileira. Nós já vimos que se deste meu pedido de perda da nacionalidade, se não resultar em apatridia, se isso não me transformar numa apátrida, eu perderei a minha nacionalidade brasileira. Mas lá na frente, o tempo passa, a gente evolui ou tenta evoluir, nós vamos tentando ficar um pouquinho mais maduros com o passar do tempo, e lá pelas tantas eu posso me arrepender de ter pedido essa perda da minha nacionalidade. Eu posso chegar novamente junto aos órgãos competentes e apresentar o pedido de reaquisição da nacionalidade de brasileiro. Ficou claro isso? Só para constar, existe uma lei desde o ano de 2017, que está no quadro, que é a Lei 13.445, do ano de 2017, que fala da reaquisição da nacionalidade, que se encaixa perfeitamente na previsão da emenda constitucional número 131, no caso de eu ter apresentado o meu pedido de renúncia, de perda da nacionalidade brasileira, e lá pelas tantas eu tenha me arrependido e dissesse, quero readquirir a minha nacionalidade. Só para conhecimento, dá uma olhada no artigo 76 desta lei. O brasileiro que, em razão do previsto no mesmo inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Então, olha que legal, na minha modesta visão de ver, e nem se preocupe com isso, porque esta parte desta lei não vai cair na sua prova inconstitucional, não é? Mas nem há necessidade de elaborar uma nova lei prevendo a reaquisição da nacionalidade. O nosso ordenamento jurídico já possui esta previsão legal. Ficou claro isso, queridos? Fiquem bem atentos com relação à alteração constitucional, conforme foi apresentado neste vídeo, que estamos subindo para o nosso canal do YouTube, e espero que isso ajude de alguma forma nos seus estudos, para a sua atualização, e, de fato, o que a gente mais quer é que você seja aprovado em todos os concursos públicos que você buscar. Nos dê esse presente, isso deixa a gente muito feliz. Ah, e antes que eu me esqueça, o meu canal do YouTube tem o meu nome, Roberto Bachiega. Você encontra o nosso canal do YouTube com muita tranquilidade. Se inscreva no canal, é de graça, não vai cair o dedinho, não, é só você clicar lá no botão inscrever-se. Deixa aquele like maroto, não é? Deixa aquele like, que isso ajuda bastante o nosso canal, porque ele se torna mais relevante aos olhos do YouTube e, de repente, ele passa a ser de conhecimento de mais pessoas e a gente pode estar tentando ajudar um número maior de pessoas nesse sentido. E se puder, eu agradeceria demais. Compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo, né? Divulgue o nosso canal. Isso vai ajudar, de fato, bastante.
Queridos, queridas, daqui ou nesse momento eu me despeço de vocês. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.